lugar, nós vamos representar o campo elétrico na região. Como o enunciado da questão não diz necessariamente como é esse campo, a gente vai considerar uma certa direção e sentido para ele. Vamos considerar que esse campo elétrico, então, na região, seja vertical, dirigido para baixo. Como o enunciado diz que o campo elétrico é uniforme, vou representá-lo pelas linhas de campo paralelas com o mesmo espaçamento. Muito bem. Uma carga positiva é lançada, na região desse campo elétrico uniforme com o vetor velocidade se opondo ao vetor campo elétrico. Sendo assim, numa primeira situação, vou representar a carga elétrica positiva aqui com o vetor velocidade apontando como no desenho. Essa seria a sua velocidade de lançamento, a sua velocidade inicial. Muito bem. Devido ao fato dela ter um peso desprezível, a única força que vai atuar, a única força significativa ali seria a força de origem elétrica. Essa força ela é melhor representada pelo vetor mostrado na figura. Na carga positiva, o vetor força tem a mesma orientação do campo elétrico. Muito bem. Essa força ela tem um módulo constante, pois a força elétrica pode ser calculada nessa situação pelo produto entre o módulo da carga e o campo elétrico. Sendo o módulo da carga constante e o campo elétrico também constante, essa força será constante. Como é a única força significativa, ou podemos considerar a única força atuante, ela fará o papel de força resultante. Essa força F, que é a força elétrica, fazendo o papel de força resultante, pode ser calculada a partir da seguinte expressão. Se a força F é constante, a massa da partícula é constante, a aceleração dela também será constante. E a aceleração, ela tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Portanto, melhor representada por esse vetor. Verificando que essa aceleração é constante, a partícula vai desenvolver o movimento uniformemente variado. Numa trajetória retilínea nesse caso, pois ela já é lançada na direção do campo elétrico. Portanto, temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Como na subida, no meu desenho, a força se opõe ao vetor velocidade, a aceleração se opõe ao vetor velocidade, a velocidade ela vai diminuindo em módulo, sendo esse movimento chamado aqui de movimento retilíneo uniformemente retardado. Ao atingir o ponto mais alto, que nesse caso eu vou representar aqui do lado, só para o desenho não ficar embolado, nessa situação a partícula, ao sofrer novamente a força elétrica, sempre atuando a favor do campo elétrico, começará a aumentar sua velocidade. Nesse caso, podemos dizer que a aceleração agora terá o mesmo sentido do vetor velocidade durante o seu movimento. Esse movimento, então, seria classificado como um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Portanto, ela inicialmente desenvolve um movimento retilíneo uniformemente retardado e depois um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A resposta, portanto, é a letra A.